Olá, internet! Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Ana Solis. Artemisa Lopes falando aqui com vocês. E se você é assim como a gente, você ama séries, filmes, cultura pop, cinema em geral, então aproveita e já vai se inscrevendo aqui embaixo. Se você for novo por aqui, já deixa o like no início do vídeo, ativa o sininho pra ficar por dentro aqui dos próximos conteúdos. E hoje, né, nós estamos aqui para comentar aí sobre a 7ª temporada de Riverdale, né? O review duplo aí do episódio 13 e 14, então bora falar sobre esses episódios logo depois da vinheta. Assim, né, gente, eu resolvi, né, trazer aqui esse review duplo aqui de Riverdale, né, pra vocês, porque na verdade, né, nós tivemos, né, aí um episódio e basicamente, né, um episódio musical aí, né, dessa 7ª temporada aí de Riverdale, como, né, sempre teve aí em todas as outras, né, então, pra ficar uma coisinha, né, mais melhor, né, pra vocês, eu resolvi comprimir, né, essas análises aí em uma análise só, já que, né, basicamente um desses episódios aí é só o musical. E assim, gente, eu vou inverter, né, essa análise aqui, né, eu vou começar falando sobre o episódio 14, né, porque basicamente nesse episódio não acontece muita coisa, né, basicamente é o episódio musical da temporada. E assim, gente, né, um mini desabafo aqui, né. Eu não sei, né, pra quem sabe, né, mas eu já comentei em outros reviews de Riverdale que eu particularmente não gosto de musical, tá? É uma coisa minha mesmo, bem pessoal, eu não tenho nada contra musical, contra quem gosta. Eu acho que musical tem que ter quando é pra ser, quando isso conversa, dialoga com o gênero da série, né? A gente tem, por exemplo, Glee, né? Que é uma série que é sobre isso, então faz sentido que tenha musical, que os personagens ali estejam envolvidos nisso. E eu não vejo, né, particularmente propósito nenhum pra que isso aconteça numa série do estilo, né, como Riverdale. Eu sempre critiquei muito os musicais da série, mas eu acho que esse musical aqui pra mim eu acho que foi o pior. Eu nunca gostei dos episódios musicais de Riverdale porque pra mim, e eu acho que eu não tô sozinha nessa, né, eu vejo outros comentários de outras pessoas na internet que mas muita gente mesmo detesta os musicais de Riverdale. Assim como eu, todo mundo basicamente tem a mesma opinião de que é simplesmente uma grande perda de tempo, que é só uma grande encheção de linguiça. Então assim, pra mim nunca fez sentido existirem esses musicais em Riverdale, não agrega em nada pra trama, né, que tá acontecendo ali na série. Eles dão um jeito, né, de tentar encaixar ali, meio que, de certa forma, creio eu, pra meio que obrigar a pessoa a assistir o musical pra que ela compreenda alguns detalhes, algumas coisas pro próximo episódio. Então, acho que eles fazem isso também, porque, gente, realmente, acho que o musical nunca se encaixou muito em Riverdale. Pra mim, pelo menos, sempre ficou muito claro que sempre serviu só pra encher linguiça. Ainda mais que isso sempre foi um padrão, gente. Os episódios musicais de Riverdale, eles sempre acontecem, tipo, lá pro final da série. Eu me lembro que geralmente sempre foi assim. Geralmente era ou o episódio 16, ou o episódio 17, ou o episódio 18. Era sempre, né, nessa margem, né? Quando a gente tava caminhando pro finalzinho da série, do nada, Roberto vai lá e mete um musical, né, no meio da temporada, tipo, um episódio totalmente filler, que não tem conexão nenhuma com os acontecimentos da trama da temporada, que tá lá só mesmo por estar e pra encher linguiça, e é isso. Então, assim, no musical basicamente não acontece nada, é só o musical aqui, né, dessa temporada, basicamente um episódio que eu assisto, assim, pulando, sabe? Eu não consigo assistir porque eu não gosto, porque pra mim é muito chato mesmo, mas basicamente eles só metem alguns detalhes, tipo, sobre a questão do divórcio dos pais do Kevin, né, e rola toda uma coisa de que todo mundo apoia ele, né, também tem toda uma coisa de que dá a entender muito mais dessa coisa do envolvimento da Betty e da Verônica também. Tem um lance sobre o arte, né, desse lado artístico dele, mas de resto, gente, tipo assim, não agrega em nada pra essa temporada, tá lá só pra encher linguiça. Eu acho que talvez eu não teria nada contra, talvez se esses musicais desde o início eles tivessem vindo, tipo, episódios antes, sabe? Tipo, que não fossem no clímax da temporada, né? Quando a gente tá querendo ver outras coisas, né? Porque quebra o clima, né? E Riverdale foi apresentada como uma série de mistériozinho, de suspense, tipo, a gente tá lá acompanhando a trama, papapá.
aí do nada pá, um musical. Então, pra mim, isso sempre atrapalhou muito a dinâmica da série. Então, eu particularmente nunca gostei dos musicais de Riverdale. Eu sempre achei que não tinha nada a ver com a série. Mas, né, o episódio 14, no caso, foi o episódio musical aqui dessa temporada, que mais uma vez, pra mim, não agrega em nada, né, pra trama, pra o que a gente tá acompanhando aqui, por mais que eles tentem meter ali alguns detalhezinhos ou outros, né, mas foi só mais um episódio musical, como todos os outros que teve ali nas temporadas anteriores, que está lá, né, só pra encher linguiça. E eu vi alguns comentários na internet de muitas pessoas que disseram que, tipo, esse foi, tipo, o pior da série, né, até agora. Então, tipo assim, eu estou convicta, tipo, eu não estou sozinha, que muitas pessoas também não gostam desse musical em Riverdale, nunca gostaram. E realmente é muito chato você, tipo, ver isso aqui, principalmente na 7ª temporada, gente, porque vai ser a última, né? Então, tipo assim, eles desperdiçam um episódio com um musical, sendo que eles podiam, né, estar trabalhando na trama mesmo em si, né? Tipo, poxa, eu tô sentindo tanta falta da... A gente não teve mais nada, por exemplo, daquele arcozinho da Toni, né, que ela fundou aquele clube pra falar de personalidades negras, de escritores negros ali naquele ambiente dos anos 50. Então, a gente não teve mais nada disso, então eles podiam ter aproveitado o episódio pra, sei lá, focar nisso de alguma forma e tentar linkar com essa coisa do conservadorismo que tá rolando ali. Então, aí foram e o Roberto vai lá e mete um musical no meio. Então, tipo assim, eu não gostei, nunca gostei, e sempre vou criticar os musicais aí, né? Aqui no caso, em Riverdale, né? Foi a última vez, né? Porque a série tá acabando, né? Mas não agrega em nada e continua sendo ruim do mesmo jeito. E não estou sozinha, porque a maioria dos fãs nunca curtiu, né, esses musicais aí em Riverdale. Bom, então agora, né, voltando, né, para o episódio 3, onde nós temos aí sim, né, algumas coisinhas aí acontecendo, né, basicamente a série continua, né, nessa pegada aí dessa coisa do conservadorismo que tá rolando aí, né, nessa ambientação aí dos anos 50. E aí, né, basicamente nós temos ali aquele núcleo dos adultos, né, que eles estão querendo, tipo, acabar com tudo que representa, né, uma ameaça comunista ali pra comunidade muito conservadora, né, ali de Riverdale, né, desses anos 50. E essas coisas, né, acabam tendo meio que acabam se refletindo de certa forma ali em vários arcos ali, né, de vários personagens, né. Eu fiquei com a sensação de que aconteceram muitas coisas aqui, né, nesse episódio, porque envolveram aí alguns personagens. Além de que a gente também teve, né, algumas participações especiais também aqui nesse episódio, né, algumas referências aí, né, alguns easter eggzinhos. E eu já vou começar falando, por exemplo, né, do arco da Verônica, né, aqui nesse episódio. Que nesse episódio nós tivemos aí o retorno do nosso querido, ou não tão querido assim, né, Hiram Lodge, né, gente? Ele voltou aqui nesse episódio, né? É claro que é uma forma, né, de homenagear o personagem, né, o ator também, né, que todo esse envolvimento que ele sempre teve aí com a Verônica. Só que assim, gente, eu vou ter que abrir um parêntese aqui, assim, né, mais uma indignaçãozinha minha aqui com a série, né, porque eu tava esperando, né, que a aparição do Hiram, né, aqui nessa 7ª temporada, nessa ambientação aí dos anos 50, ia ter uma pegada meio diferente, né? Porque já que a gente tá vendo, né, algumas coisas aparentemente trocadas, né, aqui nos anos 50, eu achava que esse lance dessa relação com o pai dela ia seguir essa mesma forma, né? O que não foi o caso. E é incrível, né, como parece que eles querem insistir e bater nessa tecla, né, dessa relação tóxica que a Verônica tem ali com o pai dela, né? Pra mim serviu muito pra, mais uma vez, eles reforçarem, né, isso aqui nesse episódio, né? Porque basicamente, né, o pai dela volta. E aí tem todo um mistériozinho, tipo, ai, porque ele tá ali, ele vem com uma conversinha de que, ai, porque eu queria ver minha filha, não sei o quê. E aí tem um cara que fica perseguindo a Verônica, né, que a gente não demora a deduzir que esse cara muito provavelmente é da polícia, né, e do FBI, como a gente descobre, né, mais ali pra frente. E ele tá sondando ali a Verônica e, obviamente, né, tá atrás ali do pai dela. Aí, a partir daí, você começa a deduzir, né, que coisa boa não pode ser, né, aí rola toda uma coisa de que ele quer a ajuda da Verônica pra, tipo, escapar, né, do FBI, que estão achando que ele é uma ameaça comunista. E aí, esse agente do FBI chega na Verônica e fala que, na verdade, o pai dela, né, tava se encontrando com um cara lá e tal.
E ao mesmo tempo ele também acabou flagrando, né, o Hiram com uma outra mulher, né, que não é a mãe ali da Verônica. E aí isso acaba sendo um ultimato pra ela, né, ela confronta, né, ali o Hiram e ela meio que aceita ajudar ele, né, tipo, a fazer uma declaração de que ela tava junto com ele numa viagem, né, pra que ele não seja, né, declarado ali como um comunista e tudo mais, só que ela coloca ele contra a parede e fala que ela só vai fazer isso se ele se abrir com a mãe dela e falar que, na verdade, ele foi, né, nessa viagem pra se encontrar com uma amante. E aí ele faz isso e lá no final do episódio a gente vê, né, que os pais da Verônica, eles vão acabar, né, se separando, né? Então, basicamente, né, girou muito aí, né, em torno disso também. Então, assim, né, eu fiquei pensando que, tipo, poxa, podia ter sido diferente, né? Já que tá tudo tão diferente aqui, né, nos anos 50, tipo, eles ainda quiseram bater nessa tecla, nessa relação complicada que a Verônica tem com o pai dela, né? Claro que, tipo, é uma referência, né, a Riverdale que a gente conhece, mas sabe, tipo, gente, andando em círculo, tipo, faz a gente ver a mesma coisa que a gente tá cansado de ver há tantas e tantas temporadas que eles sempre repetiram esse mesmo plot dessa relação complicada do pai, da Verônica e tudo mais. Então, assim, pareceu pra mim muito que, tipo, andou em círculos, né, toda essa coisa que é nesse episódio, né. É claro que eu entendi, né, que eles quiseram fazer essa referência e, né, também trazer o personagem de volta, né, que querendo ou não, ele foi um grande vilão ali de Riverdale também, né, e é a última temporada. Mas é fato, né, que a gente já tava acostumado a ver, né, a Verônica sempre entrando ali, embate ali com o Hiram, né, e não foi diferente aqui nessa ambientação aqui dos anos 50. A gente também tem, né, um mini arcozinho da Betty, né, aqui, né, que ela também isso acaba reverberando nela, essa coisa desse conservadorismo aí, porque ela quer levar, né, o jornal ali da escola adiante, e aí o diretor meio que dá uma barrada ali no jornal, ele fala que o jornal não vai mais pra frente, e ela, né, ela, claro que não vai deixar isso barato. Ainda mais depois que ela se depara, né, com o fato de que a mãe dela tirou, né, a máquina de escrever dela e ali o telefone fixo dela, né, e aí ela fica muito pistola. E ela acaba tomando providências com isso aí, né? Então ela rouba uma máquina de escrever ali do jornal e ela meio que escreve, tipo, uma coluna, né? Um textinho ali inspirador para outras pessoas, né? Mandarem cartas para ela, para se juntarem a ela nessa nova comunidade, né? Aparentemente ela tá tentando criar ali uma espécie de uma comunidade, né, independente ali do Blue and Gold. O que ela não tava esperando é que ela fosse ter respostas disso, né, gente? Ela se depara ali quando ela vai no correio que ela recebeu muitas cartas ali de retorno, né? Então ficou, né, muito nisso, a gente não teve mais atualizações em torno disso. Eu acho que, claro que isso aí vai ter algum tipo de consequência pra ela, né? Talvez ela possa montar aí uma comunidade, né? Talvez transformar, quem sabe, o Blue and Gold em uma coisa, né, bem maior, né, que seja ali independente da escola e que bata de frente aí com esse conservadorismo que a gente vê acontecer aí dentro da escola e também na sociedade como um todo ali de Riverdale, né. Também tem, né, muito do Art, né, aqui nesse episódio, né, muito batendo na tecla dele, que ele ainda tá em dúvida, né, dessa coisa de desistir do basquete pra focar na carreira dele de poeta, de escritor. O episódio 13 começa, né, com a professora, ela sendo expulsa, né, do cargo dela, porque ela também tá sendo acusada de ser comunista, porque ela tá ajudando a inspirar os alunos, né, principalmente ali o Art, e aí o Art, ele vai muito, né, de encontro a isso. E eu achei interessante, né, que eles trouxeram, né, a Senhora Granger, né, aqui nesse episódio, né, pra quem não se lembra, né, a querida Senhora Granger, né, que foi uma referência, né, à professora lá da primeira temporada, que ela morreu, né, assassinada lá pelo Black Hood na segunda temporada, né, pra quem não tá lembrado. Eles também fazem uma referência a isso, de certa forma, que eu acho que só pegou quem assistiu a série desde o início, né, que eles trazem essa coisa de Greendale, né, essa referência aí de Greendale, essa conexão aí também. E ela tá de volta, né, aqui nem aparentemente não sei se ela vai ser uma presença fixa, né, nos próximos episódios, né, porque a gente descobre que o marido dela é poeta e ela propõe, né, ajudar o Art, né, a continuar o trabalho, né, que a antiga professora tinha começado com ele, né, de continuar inspirando ele aí nesse projeto. Até no episódio 14, né, tem uma pequena referência a isso também, que o Art propõe que ele vai abandonar o time ali de basquete, só que o tio dele vai, né, de encontro a isso, ele não tá gostando muito dessa ideia que o Art teve aí. E assim, né, gente, tipo, esse tio do Art, eu fico me perguntando, tipo, gente, é a mãe do Art, né? Era uma coisa que sempre me incomodou, né? Não sei se, tipo, é por causa que a atriz não pode aparecer, né? Mas, tipo, a partir do momento que o Fred morreu, me incomodou um pouco, tipo, por que tiveram que chamar esse tio
dele pra ser, tipo, o adulto que vai ser a pessoa que vai estar ali guiando ele, né? Tipo, a mãe dele não pode fazer isso, tipo, ela é a mãe dele, né? Tipo, tá que o pai dele morreu, mas ela é a mãe, né? Tipo, ela não poderia estar fazendo esse trabalho, né, de auxiliar ele nessas questões, nessas dúvidas, né? Tipo, tem que ser um homem pra tipo, ajudar ele só porque ele é homem, né? Tipo, tudo bem que aqui no caso, tipo, é os anos 50, né? Mas eu me lembro que isso me incomodou, né? A partir do momento que a gente teve, né, a morte do Fred, porque o ator, infelizmente, na vida real acabou falecendo e eles tiveram que fazer isso, né? E eu não sei se essa crítica é válida, né? Mas é uma coisa, uma opinião muito minha mesmo, que isso me incomodou quando aconteceu, né? Tipo, mas não sei, vai ver porque a atriz não pode aparecer em todos os episódios, né? Ou se é uma coisa que realmente eles estão querendo fazer, tipo, de propósito, né? Tipo, por que tem que ser um homem ajudar ele? Tipo, a Mary, ela é a mãe do Art, né? Então eu acho que ela seria a pessoa certa pra fazer isso, né? Mas é outro mini desabafo meu aqui, né? De algumas contestações aí da série que eu tenho. É sobre isso, talvez veremos mais desse lado aí artístico, talvez, do Art aí mais pra frente. Também tivemos um pouquinho de foco, né, na Cheryl, né? Ali no episódio 13, né, que as coisas apertam ali pro lado dela, né, porque o pai dela, né, se junta ali com os adultos conservadores e ele meio que dá um enquadro nela pra ela entregar os outros colegas da escola dela que tem comportamentos, né, atitudes ali comunistas, né, como eles chamam, né, pra entregar, né, os colegas dela que são gays, né, gente, e ela, inclusive, incluída aí nessa listinha aí também. E é claro que ela vai contra isso, só que aí o pai dela ameaça, tipo, tirar as vixens dela, né, a liderança dela. E ela também pro final descobre que aquela menina Evelyn, ela meio que tá por trás disso aí, porque ela quer tomar o lugar dela de líder ali das vixens. E aí a Cheryl meio que dá a entender de que ela vai, tipo, entregar os amigos dela, bola um plano ali com a Tony, o Kevin e o Clay, né, pra que eles finjam serem namorados, tipo, casais héteros, né, entre si. Só que isso dá certo, só que lá do meio pro fim ela acaba desistindo, né? Ela desiste dessa ideia e ela não leva esse plano adiante de entregar, né, ali o restante ali dos colegas. Consequentemente, né, perdendo ali os vixens no meio do caminho. E assim, né, eu confesso que mais uma vez eu vou ter que puxar o que eu falei no início do vídeo. Eu acho que eu queria ter visto mais, né, do clube, né, que a Tony fundou, né? Será que eles não podiam ter aproveitado isso aí de certa forma, né, aqui nesse arco, né, ao invés de ficar fazendo essa coisa como um todo, né, porque tá interessante, né, tipo, a questão, eu digo, de essas dificuldades, né, pra que Shawnee, né, seja real, né, ainda mais ali nos anos 50, sentir falta da Tabitha, né, mas talvez, quem sabe, a atriz não pôde participar, ou ela não tinha como participar, né, aqui nesse episódio, né, mas vamos ver o que vai ter aí mais pra frente. Eu espero que o clube ali da Tony não seja desperdiçado, né, jogado ali no lixo, né, então vamos ver o que vai ser mais o envolvimento aí que teremos de Shawnee mais pra frente. E é claro que eu não poderia esquecer, né, eu sempre termino, né, o review falando, né, do arco do Jughead. E assim, gente, o arco do Jughead e da Ethel, né, como um todo, me deixou um pouquinho preocupada, né, porque eu vi uns rumores aí de que eles não vão sair dos anos 50, né? De que a série vai terminar com eles nos anos 50 e é isso, acabou o Riverdale, não saberemos se o meteoro lá da sexta temporada matou geral. E isso me deixa um pouco preocupada com o futuro da série, né? Tipo, o Roberto, tipo, ele vai cagar com a série mesmo? Tipo, é isso? Porque assim, basicamente aqui nesse episódio, né, o Jughead tem as consequências, né, do que ele andava fazendo ali nos episódios anteriores com essa história desses quadrinhos, que lembra que ele escreveu com a Ethel do mesmo jeito, né, e utilizou meio que ele de umas analogias pra passar despercebido que ele tava falando ali, né, do assassino. Só que ele acaba descobrindo, né, que mexeram ali nos pauzinhos pra boicotar, né, os quadrinhos de maneira geral, né, os quadrinhos não estão sendo vendidos, estão sendo devolvidos ali pras editoras. E aí ele bola todo o plano pra Ethel pra vender esses quadrinhos, né, de qualquer jeito, né? Ele faz um negócio meio que ele na clandestinidade, vai vendendo ali no Pops e o negócio bomba, né? E aí do meio pro fim eles acabam sendo ali descobertos, né, ali numa armadilha. E aí lá no final do episódio, né, a gente vê que os adultos, né, o diretor e até o pai da Cheryl também, eles se juntam ali pra fazer um plano maior, né. Eles falam que essa coisa que o Jughead fez foi um desafio, então eles teriam que tomar medidas extremas.
E aí eles meio que oferecem para os estudantes venderem os quadrinhos que eles têm, né? E fica a questão, né? O que ele vai fazer com isso? A gente, o próprio Jughead, ele fica assim, assustado, indignado. E aí lá no final do episódio, a gente descobre que eles estão queimando, né, esses quadrinhos aí nessa ameaça, né, pra cabecinha aí dos jovens, nessas ameaças aí comunistas. É claro que, tipo, isso do meio pro fim tá sendo um jeito aí do Roberto de, querendo ou não, prestar essa homenagem aos quadrinhos, né? Claro que eu, pelo menos, eu entendo que é uma crítica, né? Essa coisa dos quadrinhos, tipo, que muita gente pensa que eles são uma ameaça, que eles são perigosos, né? Pra cabeça das pessoas como um todo, né? Isso tá sendo trazido aqui à tona nessa temporada desde o início, né? Eu ainda bato na tecla que, infelizmente, eu acho que isso foi executado um pouco tarde demais, né? Eu acho que talvez se a gente tivesse tido mais dessas referências aí aos quadrinhos, eu acho que teria sido melhor. E uma coisa também que me deixou preocupada e encucada, gente, e o assassino? Eu parei pra pensar quando eu tava assistindo, tipo, toda essa trama aí do assassino, porque aparentemente foi resolvido, né? O cara morreu. Só que, tipo assim, será que foi isso mesmo? Será que foi só aquilo? Será que a ameaça ainda não tá no ar, né? Eu gosto de me iludir, de pensar de que talvez não, né? Eu tô com medo da série ter um final ruim nesse sentido. Tipo, eles criaram todo esse plot aí desse leiteiro e tal, e aí teve o cara foi morto, né? A papai matou ele e vai ser por isso mesmo, tipo, que ruim, né, gente? Eu ia achar podre se esse for o caso, né? Porque aparentemente parece que eles deram como resolvido, né, essa história do leiteiro, né? Por enquanto, tá só essa ameaça aí dos quadrinhos, ainda não se teve mais nada nisso aqui, né, nesse episódio, né? Talvez, quem sabe, apareça alguma coisa, né, aí nos próximos episódios. Talvez não no 15, né, porque a gente sabe que vai ter um hiato, né, que só vai voltar no dia 19 de julho a série. E pela promo, pelo menos não deu nada a entender aí nesse sentido, né? Então eu fiquei me questionando mesmo se essa história desse assassino aí que a gente teve por todos esses episódios, será que vai terminar dessa forma? Será que vai ser por isso mesmo? E as explicações, tipo, por que que o cara foi atrás do mentor lá do Jughead? Quem matou os pais da Ethel, né? Tipo, ele tem alguma conexão? Tipo, quais que são as conexões que estão relacionadas aí? Tipo, sabe, gente? E todas essas pistas que eles plantaram, né? Por que que ele apareceu lá no episódio lá, olhando ali, observando o Art e a Belly se beijando? Tipo, dava dando a entender que tinha alguma coisa a mais, né? Então, será que vai ser só por isso mesmo? Eu fiquei pensando, tipo, gente, se for o caso, vai ser muito, muito ruim. Eu só espero que tenha algo mais aí em cima disso, né? Que eles só deram uma pausa mesmo nesse arco, focaram em outras coisas, porque se esse for o caso e essa trama, né, essa história realmente acabou, gente, que horrível, que roteiro ruim, eu tenho que falar, porque eu não acho que vai ser só o caso, gente. Sinceramente, não foi explicado sobre os pais da Ethel, não teve mais nada sobre isso. Tipo, por que que o cara matou o mentor do Jughead, né? O que que a esposa dele tem a ver com isso? A própria Ethel, tipo, como que isso tá correlacionado de alguma forma? Tipo, sabe? Falta explicar ainda essas coisas. Então, eu vou me iludir com a possibilidade de que ainda vai ter algo a mais, né, aí em cima disso. Porque, sinceramente, a gente não... É possível que eles iriam fazer esse desfecho tão ruim, né? Mas assim, né, agora é esperar aí por os próximos episódios, né? Mas eu tô um pouco temerosa com o fim da série, né? Infelizmente não tá caminhando, né, muito, muito bem, né? Teve esse episódio musical que é só pra encher linguiça. E essa suposta teoria de que essa trama aí desse assassino, ao que tudo indica, acabou. Então, assim, será que vai ser só por isso mesmo e eles não vão dar mais explicações e não vão dar continuidade ao arco da morte, né, dos pais da Ethel? Então, eu vou me iludir, né, mas, assim, o fim da série parece que, na minha opinião, tá caminhando aí muito bem, né? Infelizmente, talvez eles não entreguem um final tão bom assim, né, quanto a gente espera, né? Mas é isso, pessoal. Esse foi aqui, né, o review duplo aí desses episódios de Riverdale. E agora esperar pelos próximos episódios e talvez, quem sabe, né, surpresas aí
do que nos aguarda aí até o final aí da série. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, já se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, tchau!